Fala galera, beleza? Aqui é o Ian Oliveira, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Hoje nós vamos ver a função soma-cs, né? Vamos conhecer ela aí também. Na última aula nós conhecemos a função soma-c, né? Aprendemos a utilizar ela, para que ela serve, né? Vimos que ela soma, né? Normalmente uma coluna, só que com um critério, né? Então aqui, por exemplo, ela somaria o valor total se a filial fosse São Paulo, né? Foi exatamente essa planilha, inclusive, que a gente utilizou na última aula, certo? Aqui dá para a gente trabalhar da mesma forma com a soma-cs. O que diferenciou uma da outra é a quantidade de critérios, tá? A soma-c, que a gente viu na última aula, ela só permite que a gente use um critério. Então a gente vai somar a coluna F com apenas um critério, se a filial for São Paulo ou se fosse Rio de Janeiro, certo? Aqui é a mesma coisa, só que eu tenho dois critérios agora. O primeiro critério é que a minha filial seja São Paulo. E o segundo é que o mês seja janeiro, certo? E aí sim ele retorna resultado. Então aqui a gente consegue visualizar, ó, os meses de janeiro. Aqui a gente tem São Paulo e aqui em cima São Paulo. São apenas essas células, então, que ele iria somar, certo? Aqui embaixo é a mesma coisa, Rio de Janeiro e Março, só que eu montei de uma forma diferente e vocês já vão entender o porquê, né? Existem duas maneiras da gente fazer a soma-cs, as duas são bem úteis, e aí vocês conseguem aplicar na planilha de vocês a que melhor lhe atende, né? Então vamos aqui entender como que ela funciona. A soma-c, que a gente viu na última aula, ela soma uma determinada célula, uma determinada coluna, né, com um critério, que a gente utilizou a filial. Agora a gente tem dois, por isso a gente vai usar a soma-cs, tá? Aqui, ó, igual soma-cs. É exatamente a mesma coisa. O que muda aqui em relação aos nossos argumentos? Antes, na soma-c, o intervalo da soma ele era o último argumento. Então eu colocava primeiro o intervalo do critério, depois o critério e depois aonde ele iria somar. Agora não. Agora a soma vem em primeiro lugar. Então primeiro ele pergunta o intervalo onde ele vai encontrar as informações para somar. No nosso caso é a coluna F aqui no valor total, certo? Do meu F1 ao F15. Se eu movimento essa planilha aqui diariamente e eu queira fazer lançamentos futuros, eu aconselho vocês aí a clicar na coluna F inteira aí para ele selecionar todas as células até a última, tá? Porque daí não vai precisar editar a fórmula depois. No meu caso aqui eu não vou lançar mais nada, então eu vou deixar só até o F15, ok? Então esse é o intervalo que ele vai somar. Ponto e vírgula. Agora ele pergunta intervalo do critério 1, né? Então em que coluna está o nosso primeiro critério? O nosso primeiro critério vai ser o quê? Que a filial seja São Paulo. Então eu vou selecionar a coluna onde ele vai encontrar São Paulo, é a coluna do A1 ao A15. Lembrando mais uma vez, tá? Que a quantidade de células de um argumento tem que ser idêntica na outra. Então aqui foram 15 células, aqui também vai ser 15. Não pode ser mais nem menos, ok? Feito isso, ponto e vírgula. Agora eu vou indicar para ele qual é, né, o meu critério. Eu selecionei filial, mas o que ele tem que encontrar aqui nessa coluna? No caso, a filial de São Paulo. Então eu abro aspas e digito São Paulo e fecho aspas, certo? Sempre que eu vou digitar um texto dentro de uma função, eu coloco aspas para o Excel entender que vai ser um texto que eu vou digitar e não uma outra função, né? Senão ele vai achar que eu quero colocar função dentro de função e não existe função chamada São Paulo, ok? Terminei de escrever, ponto e vírgula. Agora ele pergunta intervalo do critério 2, ou seja, qual que vai ser o nosso segundo critério? É o mês, né? O mês vai ser janeiro. Então primeiro tem que falar que o intervalo, né, a área onde ele vai encontrar é da coluna B, do B1 ao B15, né? Selecione sempre 15 células, no meu caso aqui, sempre células iguais aí na sua planilha, ok? Ponto e vírgula. E o que ele tem que encontrar aqui nessa área da coluna B? Ele tem que encontrar janeiro, certo? Esse é o critério. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em São Paulo, ó. Abre aspas, janeiro, fecha aspas, ok? Terminei tudo. Eu poderia utilizar mais critérios, mas no nosso caso aqui é apenas dois, que é filial ser São Paulo, o mês ser janeiro.
Se eu terminei, então é só eu fechar o meu parênteses aqui e dar um Enter. Olha lá, 55.325,40 centavos, certo? Então aqui a gente primeiro selecionou a soma, depois o intervalo da onde ele vai encontrar a filial São Paulo, depois o intervalo da onde ele vai encontrar o mês de janeiro, ok? Aqui embaixo é exatamente a mesma coisa, ó, igual soma Cs, né? Abro o meu parênteses, aí vai estar aqui, ó, intervalo da soma, né? Vai ser a mesma coisa, minha coluna F aqui do F1 ao F15, ponto e vírgula. Meu segundo argumento, né, que vai ser intervalo do critério 1, aonde ele vai encontrar a filial Rio de Janeiro? Ele vai encontrar aqui na coluna A, do A1 ao A15, então ponto e vírgula. E o que ele tem que encontrar aqui? No caso, Rio de Janeiro. Aí que vem a diferença que eu falei para vocês. Eu poderia fazer igual eu fiz em São Paulo, abro aspas e digito Rio de Janeiro e fecho aspas. Mas se eu tenho um campo aqui, né, escrito Rio de Janeiro, eu posso clicar em cima dele, com a condição de Rio de Janeiro escrito aqui seja idêntico com o que está na planilha, né? Não pode ter um espaço a mais, nem um espaço a menos, tá? Nem um acento a mais ou um acento a menos se tiver, ok? Tem que ser idêntico. A única coisa que não precisam se preocupar é sobre maiúsculas e minúsculas. Então aqui, por exemplo, na planilha, Rio de Janeiro, a letra R e a letra J estão em maiúsculo, certo? Mas aqui não precisa estar. Poderia estar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, não tem problema. Isso o Excel não se importa. Mas espaço, acentos, né? E se tiver escrito de forma errada, aí não vai retornar mesmo, ok? O mesmo vale para o São Paulo aqui em cima que a gente fez entre aspas. Se você escrever da forma errada, vai retornar errado, ok? Selecionei a minha filial, ponto e vírgula. Agora eu tenho que indicar o segundo critério, que vai ser o mês de março. Então, primeira coisa, intervalo do critério 2. Aonde ele vai encontrar o mês de março? Vai encontrar aqui na coluna B, ó, do B1 ao B15, certo? Ponto e vírgula. E qual é o critério? É que seja março. Eu poderia fazer a mesma coisa, abrir aspas e escrever março, fecho aspas. Ou, no nosso caso, só clicar aqui em março, desde que esteja escrito igual, fecho parênteses e dou um Enter. Olha lá, R$ 27.895. Certo? Eu aconselho vocês a sempre fazer dessa segunda forma aqui, tá? Por quê? Aqui funciona? Funciona, vai retornar, vocês viram certinho. Mas aqui a gente tem uma vantagem, tá? Qual é a vantagem? Que se eu quiser agora saber Rio de Janeiro ainda, só que outro mês, agora eu quero saber de fevereiro. E dou um Enter, ah lá. Ele já vai recalcular, vai continuar retornando a filial do Rio de Janeiro, mas agora do mês de fevereiro, e retornou para mim o valor. Se eu colocar agora janeiro aqui, olha lá, recalculou. Eu poderia colocar agora aqui do lado na filial, São Paulo, ó. Olha lá, retornou exatamente o mesmo valor, né? Agora eu posso colocar aqui fevereiro. Mesma coisa. Então a gente consegue filtrar melhor. Clicando na célula, ele não vai entender o texto em si. Ele vai entender a célula, no caso aqui a célula H5 e aqui a I5. Então eu posso editar o texto que está dentro que ele já recalcula aqui para mim. Então fica muito melhor se eu quiser depois saber informações de outro mês e de outra filial, né? Eu não preciso vir aqui, ó, se fosse nesse caso de cima, eu teria que abrir a minha função, entender o que está escrito aqui. Se eu não entendo de Excel, então eu já não vou descobrir como que eu vou fazer isso, né? Mas se você entende, no nosso caso aqui, a gente teria que identificar o critério 1, ó, São Paulo, aí vir aqui, mudar o São Paulo para Rio de Janeiro, depois aqui identificar onde está o mês, achei janeiro, agora eu quero fevereiro, e ficar editando e dando um Enter, né? Então dessa forma aqui é muito mais prático e muito mais viável aí para a gente usar, ok? Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar e, se possível, comentar aí o que vocês gostariam que eu ensinasse aqui no canal num próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês e até a próxima.